Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todos muito bem-vindos aqui ao canal. Meu nome é Matheus Ceira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e dando continuidade aqui às aulas de Direito Internacional, vou trazer um tema aqui importante que é o tratamento do estrangeiro ao Brasil, restringido aqui a falar um pouco sobre alguns direitos que eles têm e algumas obrigações também, alguns deveres que os estrangeiros eles terão aqui. Bom, o estrangeiro ele vai ter uma relação com o Estado brasileiro, não é alguém considerado nato, né, ou melhor, brasileiro, pode ser nato, pode ser naturalizado, isso a gente já falou em aula, mas o estrangeiro ele vai ter direitos fundamentais, alguns direitos que são compreendidos aqui sem discriminação a quaisquer indivíduos que estejam no Brasil. Então, o estrangeiro ele terá esses direitos ressalvados alguns, como, por exemplo, os direitos políticos, que são destinados aos brasileiros e alguns ainda destinados apenas aos brasileiros natos. Bom, mas voltando aqui, o estrangeiro, ele, quando vem ao Brasil, ele tem alguns direitos. Ele pode, o direito de visita é um direito que vai ser reconhecido. Então, em alguns países, você não precisa de um visto para ingressar no Brasil. Então, isso acontece muitas vezes em blocos econômicos. Às vezes você está em um país e tem autorização para ir em outro daquele bloco econômico. Você não precisa de um visto para entrar na Argentina, no Uruguai, aqui na América do Sul. Mas, se for permanecer, for um visto de permanência, você pode modificar. Alguns países também não exigem esse visto com os brasileiros, né? Então existe essa possibilidade, outros exigem. No caso dos Estados Unidos, por exemplo, neste momento aqui, estão em 2023, eles exigem que o brasileiro ele apresente um visto. Então, o estrangeiro ele pode visitar o Brasil, alguns com visto, né? Precisam dessa exigência legal, outros não, mas eles precisam dessa autorização para permanecer aqui. No caso da permanência mesmo, né, de moradia, eles podem residir também, é necessário buscar um visto específico. Alguns têm visto de trabalho, isso acontece muito, por exemplo, no esporte, no futebol. Tem muitos jogadores estrangeiros que vêm morar aqui, vêm trabalhar aqui, casos também de técnicos, né, e outros profissionais também que vêm, que buscam morar no Brasil, então eles vão buscar um visto para permanecer aqui, passar mais tempo. O Estado brasileiro ele também pode dar asilo àquele indivíduo que seja perseguido politicamente. Então, se há alguém, né, está sendo perseguido politicamente por uma ideologia, por pertencer, né, a um determinado segmento político, ele poderá receber aqui refúgio, ou melhor, asilo. O refúgio ele já é destinado a grupos. Então, geralmente a gente recebe grupos de refugiados. Então, em outros países existem perseguições não só a um indivíduo, mas há vários, né, há grupos de pessoas, e o Brasil ele passa a receber também, além de asilados, ele pode receber refugiados, e esses refugiados eles também serão encaminhados para ter aí uma autorização de permanecer no Brasil. Bom, isso eu estou falando de alguns direitos de quem vem e fica por aqui. Por outro lado, né, o outro sentido do direito é a gente falar um pouco dos deveres. Então, na verdade, o estrangeiro, ele quando ingressa no Brasil, ele pode se sujeitar a algumas condições de volta, né, de retorno ou de encaminhamento dele para um outro local. Então, na verdade, o estrangeiro ele tem um dever aqui de ter uma boa conduta, de não utilizar o país para praticar crimes. Além disso, ele também tem que estar regular para ingressar no Brasil. Então, no primeiro caso, a gente tem aqui um dever de sair do Brasil, a gente tem o caso da repatriação.
Então, no caso da repatriação, o estrangeiro ele tenta entrar, está irregular e neste caso, ele nem chega a, digamos assim, descer da embarcação que ele estiver. Ele nem desce do avião, dali mesmo ele volta, ou nem desce do navio, de lá do navio mesmo, ele já é encaminhado a voltar, ele não chega nem a descer. No caso, uma outra situação que a gente tem é a figura da deportação. Muitas vezes pode acontecer a deportação do indivíduo ingressar no Brasil, estar regular e depois, por algum motivo, ele passar a ser regular, né? Então, ele tem aí alguma infração administrativa da qual, se o Ministério da Justiça encaminhar aí uma notificação, ele deverá sair do Brasil. O interessante dessa deportação é que a deportação ela não impede que o sujeito ele volte, nem a repatriação não impede que, uma vez ele regularizando a situação, ele possa voltar a ingressar. No caso do estrangeiro, se ele não pagar a sua passagem de ida e o Estado brasileiro ele custear, ele só vai poder retornar depois que ele ressarcir o Estado dessa passagem. Então, temos a figura da expulsão, que acontece em alguns casos de prática de alguns crimes aqui no Brasil. Então, o indivíduo ele pode ser expulso do Brasil. E temos também uma figura chamada de extradição, que é quando no caso do Brasil, ele tem um pedido de extradição, alguém que é condenado em outro país e tem um acordo com o Brasil, e ele pode ser encaminhado para cumprir pena lá. Então, a extradição, ela é vedada. O Brasil ele não pode extraditar, por exemplo, seus brasileiros, né? O brasileiro não pode ser extraditado. Mas se for alguém de outra nacionalidade, for descoberto aqui no Brasil, ele pode ser encaminhado para cumprir sua pena em outro lugar. Uma outra situação que pode acontecer é o caso da transferência de execução de pena. Então, muitas vezes, e aconteceu agora recentemente com um jogador brasileiro, que ele foi condenado na Itália, veio para o Brasil e agora a Itália está pedindo extradição. O Brasil não vai poder conceder extradição porque ele é brasileiro. O Brasil não vai fazer isso, mas ele pode fazer com que esse atleta ele venha a cumprir a pena aqui no Brasil. Então é o caso chamado de transferência. Em algumas situações pode haver a entrega para o julgamento. Então, em alguns casos, o Brasil ele pode entregar até nacionais para o julgamento, né? Imagine aqui um brasileiro sendo processado por uma corte internacional. Pode haver um encaminhamento, sim, de um nacional para que ele venha responder num tribunal internacional. Então, essas situações elas podem acontecer com o estrangeiro no Brasil, certo? Se essas informações forem interessantes, se você gostou da aula, da abordagem, peço que deixe aqui sua curtida para saber que esse assunto foi relevante para você, você compreendeu. Caso tenha gerado alguma dúvida, peço que deixe aqui nos comentários, que assim que puder eu respondo para você, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.